Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Eu, professor Jonathan, e dando continuidade aos nossos estudos sobre a linguagem de programação Python na prática, vamos aqui trabalhar sobre algumas estruturas combinadas, ok? Isto posto, vamos aqui começar com variações do comando if, certo? Eu já preparei aqui seções e blocos e perceba que neste bloco denominado variações do comando if, eu tenho um bloco textual, puramente uma caixa de texto, ok? No bloco abaixo, este aqui, ó, eu tenho a área de execução de código, ou uma célula código console, tá bom? Contudo, ela não está ativa ou não está executando nada. Por quê? Porque aqui eu estou utilizando um recurso que nós temos nas linguagens de programação, que é de comentar um trecho do código, certo? Portanto, isso aqui é um código ativo em sua construção, mas está inativo agora. Por quê? Porque está comentado, ok? Na linguagem C, eu comento uma linha utilizando //. No Python, eu comento uma linha utilizando cerquilha, ok? Atalho no teclado, Ctrl/à. Okay? Lá na linguagem C, eu comento um bloco utilizando /*, escrevo o que eu quero, depois *, ok? Na linguagem Python, eu faço esse comentário de bloco utilizando apóstrofe triplo, ok? Então, o que estiver aqui contido nesta seção estará em comentário, tá bom? Professor, eu posso colocar tudo aqui em apóstrofe triplo? Pode. Ok? Aqui eu vou colocar assim porque acho que fica um pouco melhor no que se refere ao esquema de cores. Tá bom? Apenas isto, nada mais do que isto. Vamos lá. Então, iniciando aqui o nosso ambiente Python na prática. Vamos lá. Seja a variável x igual a 10. Ok? Executei a variável. Vamos aqui mandar exibir. Está aqui a variável x igual a 10. Ok? O comando if com única instrução, como uma única instrução, não é? Que é uma exceção. Qual será o resultado aqui, pessoal, desta sentença aqui, ó? Então, o que foi que eu fiz? Eu disse if x igual a 10, dois pontos, print, parênteses, ó, e esta string toda aqui, ó. Ok? Qual será o resultado aqui? Será um erro? Vai emitir a resposta em tela corretamente? Vamos testar? Então, ele emitiu a resposta em tela corretamente. Por quê? Porque lembre-se que no comando if eu disponho de duas saídas. Se a primeira condição é verdadeira, tem uma saída. Se a primeira condição é falsa, tem uma saída. Uma segunda saída, uma saída alternativa. Eu posso trabalhar utilizando apenas um lado da equação, ou apenas uma saída, uma condição. Só se for verdadeiro faz isso. De tal forma que aqui, ó, se eu modificar para 11, olha só, cadê a resposta? Ele nada emitiu. Por quê? Porque a condição aqui, ó, x é igual a 10, isto é verdadeiro ou falso? Bom, isto aqui é falso. Eu não dei nenhuma orientação, né, ao nosso código sobre o que ele deve fazer caso a condição seja falsa. Contudo, se ela for verdadeira, ele sabe o que tem que ser feito, ok? Portanto, você deve caminhar no fluxo da construção de código sempre pensando na seguinte linha de raciocínio. Sobre a seguinte linha de raciocínio, eu estou conversando com o computador, dizendo para ele o que eu quero que ele faça e a linguagem que nós utilizamos para conversar, tal qual um idioma, é a linguagem de programação específica que eu estou utilizando. Neste caso, estou utilizando qual linguagem? A linguagem Python. Ok? Cada uma linguagem traz consigo suas particularidades, como se fossem protocolos de comunicação entre máquinas. Okay? Então, se você for utilizar a linguagem R, tem umas possibilidades, Ruby tem outras possibilidades, C, C++, Java,
Python. Cada uma tem suas particularidades, ok? Com graus de similaridades significativos ou equivalência de blocos, tá bom? Orientação geral. Orientação geral. Estude uma linguagem, aprenda bem um bloco, uma instrução, e aí sim você fará comparativos significativos entre linguagens, ok? É uma sugestão, tá bom? Voltando aqui para o nosso modelo, olha o erro que poderia acontecer aqui, ó. Se eu chego aqui, apenas pressiono Enter, mas não respeito a indentação. O que acontece? Olha só. E aí o que eu já estou ensinando há uns dias, olha só. Leia o erro, certo? Ele está dizendo, olha, erro de indentação. É esperado uma indentação ou um bloco de indentação, certo? Então, no Python, as estruturas estão conectadas hierarquicamente a partir da indentação. Esta é também a maneira como no Python são delimitados o início e o término das instruções contidas em códigos específicos, ou melhor, em comandos específicos, ok? Como é que eu sei aqui que isto pertence aqui, ó, ao if, a este if? Pela indentação, tá certo? Bem claro. Lá na outra linguagem, numa outra linguagem, eu utilizo isto aqui, ó, chaves, para dizer, olha, aqui eu estou fazendo um bloco que começa com isto e termina com isto, ok? No Python eu não faço isto. No Python, chaves tem outro propósito. Bom, no Python a linguagem é mais simples, mais enxuta, mais direta, e eu utilizo diretamente a indentação. Tá bom? Tá claro? Então, vou deletar isto aqui. Eu posso sim utilizar, portanto, o if em linha, como aqui está posto, ou separado, respeitando a indentação. Bom, então cuidado quando os códigos começarem a avançar, começarem a ficar muito grandes, cuidado com a indentação para você não cometer erros simples e que acabam estressando esse linha de raciocínio como programador, ok? Vamos para frente. Então aqui eu vou simular agora aqui, ó. Então aqui eu tenho o if com instrução dupla, né? Vou comentar o primeiro bloco aqui, ó. Então, x igual a 10, eu disse, olha só, para emitir essas respostas aqui, ó, tá bom? Tem um espaço a mais aqui, ó, porque eu coloquei aqui, ó, contra barra n, para saltar para a linha seguinte, e coloquei um espaço. Poderia ter colocado um tab também aqui, para ele afastar um pouquinho mais, ok? Ou deixar sem nada, tá bom? Então, o que mais nós temos aqui? Vou comentar. Comando if com instrução dupla e complemento. Então, perceba que até o momento nós não tínhamos utilizado a negativa, não é? Ou seja, o falso. Se for verdade, faça isto aqui. Se for verdade, faça isto aqui, ó, em dupla sentença. E agora eu quero testar completo. Se for verdade, faça isto aqui. Se não for verdade, teste primeiro isto aqui. E se também isto não for verdade, aí sim emita esta resposta aqui. Ok? Então, if, else if, né? Se não for verdade, faça um segundo teste. Se não, faça isto aqui. Ok? Atenção, no else não há novo teste sob a variável de análise, ok? O que eu estou analisando aqui? Eu estou analisando x contra qual valor de referência? 10. Qual é o elemento de vínculo ou de comparação entre eles? O operador é o sinal aqui de menor que, ok? Então, x menor do que 10 ou menor que 10, ok? Aqui anteriormente, igual a 10, que é o mesmo que eu estou utilizando aqui, ó. Bom, claro que você pode colocar em ifs separados. Você pode colocar um primeiro if, se for
colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui só para ser mais didático, tá? Selecionar aqui. Então vamos colocar assim, ó. Se for igual a 10, faz isto. Se for maior do que 10, faz isto, ok? Aqui o valor é igual, o valor é maior, ok? Então você pode utilizar esta condição aqui também, ó. Outra maneira de trabalhar, testar, certo? Qual é a diferença aqui? Bom, isso é uma pequena variação de estilo de programador, tá bom? Aqui você só está buscando a informação, ou guarnecer a informação, ou fazer o teste sob o lado de ser verdadeira a sentença em análise. Se for negativo, você não se importou com isto, ok? Bom, isto aqui eu antecipo que é uma condição importante para disparar uma flag, um alerta no sistema, um mecanismo de bloqueio, de trava, um mecanismo de segurança do sistema, de modo geral. Ok? Contudo, nas programações, se eu trabalhar apenas com a condição verdade, eu perco informações. Por quê? Uma vez que não é verdade, e eu não guardei, eu não testei isto, eu estou perdendo aquela informação para saber, por exemplo, x é menor do que 10? Não. Sim, mas ele não é menor do que 10 quanto? Ele está quanto distante de 10? Ok? Eu não sei se ele tende para 0, se ele tende para menos 10. Eu só sei que essa sentença não foi satisfeita. Isto não é interessante quando nós avançamos em alguns níveis de programação, em inteligência artificial, em deep learning, em machine learning. Não é interessante perdermos dados, ok? Portanto, em termos de apresentação da estrutura do conteúdo, você pode utilizar uma ou outra. Quando fizermos a aplicação, eu oriento que busque a aplicação que guarnece o máximo de dados possíveis para que você possa, então, depois resgatar esses dados e fazer uma análise de dados, o que hoje em dia muito tem sido utilizado, que é a parte de análise exploratória de dados, ok? Bom, finalizada esta consideração, vamos retornar aqui para cá, que era o que eu estava testando. E aqui sim, eu tenho se x for menor do que 10, faça isto. Se for igual a 0, faça isto. Se nenhuma das duas condições for satisfeita, faça isto. Ok? Quanto é o valor de x atualmente? Atualmente é 10. Vamos chegar bem aqui e definir x igual a menos 1. E aí ele trouxe o valor menor do que 10, ó, percebeu? Mas eu não sei se ele é negativo, só sei que ele é menor do que 10. Então, era isto mesmo que eu queria. Ok. Então, finalizada aqui a sentença. Tá bom? Não, eu quero detalhar um pouco mais, então eu posso colocar mais estruturas aqui de if para saber. Se o x for menor do que 0, então ele é negativo e já encerra a sentença. Ok? Fica aí esta sugestão para você explorar no código, tá bom? Então, finalizado este bloco aqui, eu quero mostrar aqui uma outra consideração importante que vocês deverão perceber quando estudarem códigos desses muitos disponíveis na web, tá bom? Na internet, no caso, ok? Eu posso colocar assim também, ó, em linha. Preste atenção que lá na linguagem C eu utilizo também um outro comando que é o switch case, ok? Aqui eu não trabalho com switch case, eu trabalho com if, for, while, praticamente esses três. Contudo, esta estrutura aqui, para mim, equivale ao switch case, onde eu coloco primeiro a resposta e depois a condição, ok? Que é a estrutura de base do switch case. Então eu direi assim, ó, menor do que 10, quando? Se x for menor do que 10. Se não, maior do que 10. Olha só. Ok? Posso colocar isto aqui dentro de um outro comando, o print, por exemplo. Olha só.
Qual foi a diferença? Para o usuário externo, apenas não foram emitidas estas informações aqui, ó, que são os caracteres aqui, ó, do apóstrofo, ok? Só isto. Para nós que estamos fazendo a programação, eu fiz a manipulação de um dado, de uma informação, aplicando um outro comando aqui sobre ele, tá bom? O print, para nós, num primeiro momento, é apenas mais um comando. Contudo, no futuro, nós vamos olhar para ele como uma função ou um método que está contido numa biblioteca que eu posso alterar para realizar um propósito específico dentro da minha lógica de programação. Ok? Aliás, nós vamos construir os nossos próprios métodos, né? As nossas próprias funções. Ok? Bom, aqui eu já mostrei o if em linha. E vamos trabalhar agora com mais de uma hipótese. Não é? Aqui eu tenho mais de uma hipótese. 1, 2, 3 possíveis saídas. Como é que eu faço isso aqui no if em linha? Olha só. Menor do que 10. Se menor do que 10. Se não, aí você abre outra condição completa do if. Perceba aqui que o else é composto por um bloco exatamente igual ao anterior. Ok? Então, esta aqui é a dica. Resposta, condição com o if, se não, e aí outra resposta que contém o próprio teste. Isto assemelha-se às funções se, concatenadas dentro da programação que se faz no ambiente Excel, por exemplo. Não é? O Excel, o Calc do LibreOffice, o WPS, não é? Por aí vai. Okay? Vamos aqui deletar este S e vamos exibir aqui. Ok? Professor, por que eu coloquei, se eu tinha colocado aquele S? Bom, é um ponto importante para nós. Porque lembre-se que eu falei há pouco de guardar as informações. Então, eu guardei essa informação aqui, ó, desta solução, na variável S. E agora eu posso pedir para ele exibir partes da variável S. Ok? Então, ao longo de um código, eu estou guardando informações em blocos de dados. E quando eu quiser acessar aqueles dados, eles não estão perdidos, estão lá disponíveis para eu fazer um estudo ou uma análise exploratória de dados. Ok? Então, fica aqui então este ponto importante de consideração. Lembrando que eu posso fazer isto aqui, ó. S igual, isto aqui define uma tupla, um dicionário, um array, uma lista. Então, define uma lista assim. Muito bem, quando vocês encontrarem isto aqui em uma estrutura de código, saibam que estão diante do que é chamado de lista de preenchimento. Ok? Então, eu tenho uma lista que é preenchida com uma construção de um outro comando, que é o comando if, neste caso aqui. Então, eu posso pedir aqui, mostre S0. O professor está executando duas vezes S e S. Ok, verdade, duas vezes. Ele executa a primeira e depois sobrescreve, porque eu não mudei a variável. Então, seria interessante mudar para guardar a informação. Perfeito. Seria interessante mudar para a gente guardar a informação. Ok? Eu posso colocar aqui, ó, mostre no who's, que está aqui na nossa na memória, né, nos dados aqui. Eu tenho R, um string, ok? Que é este conteúdo. E eu tenho S, que é uma lista. Visto que S é uma lista, eu acesso, preste atenção nisso, elemento por elemento da lista. Ok? Como assim, professor? Bom, vamos aqui. Se eu colocar para ele exibir R, ele traz para mim todo o conteúdo da string R. Se eu colocar R0, ele trará para mim o primeiro elemento daquela string.
Contudo, deixa eu fazer aqui do lado para ficar fácil de perceber, comparando. Se eu emitir S, ele traz para mim, ó, S é uma lista e esta lista tem este elemento aqui, ó. Senhores, isto aqui, tudo isto aqui é um único elemento desta lista, ok? É o único elemento desta lista. Lembram que eu posso adicionar um elemento da lista, a lista no caso, né? Vamos adicionar aqui, ó. Pronto. E agora eu quero exibir. Assim, exibir. Pronto. Percebam? Se eu agora quiser exibir o elemento 0 da lista, olha só, ele traz todo este conteúdo aqui, ó. Perceberam? Isto aqui difere disto aqui, ok? Ou melhor, isto difere disso, certo? São itens diferentes aqui, ó. Tá bom? Aqui eu tenho um conjunto de caracteres guardados numa variável R, tipo string. Aqui eu tenho um conjunto de caracteres guardado como um elemento de uma lista, ok? Então, ao fazer isto, eu poderei manipular elemento por elemento da lista. Por exemplo, aqui eu posso pedir. O que eu fiz aqui? Exatamente, eu estou acessando a lista S, o elemento 0 e a posição 0 do elemento 0. Então, vamos repetir. Lista S, está aqui ela, esta aqui, ó. Certo? Vamos atualizar este comando aqui, RUS, para ele apresentar 2, é só isso que eu queria aqui, ó. Nesta lista eu tenho quantos elementos? 2 elementos. Então, acesse o primeiro elemento. Lembre-se que na linguagem Python, o primeiro começa com o índice 0. Por isso que eu estou aqui carregando o índice 0. Se eu não passar o segundo atributo, o segundo direcionador do sistema, ele vai trazer para mim, então, o conteúdo completo do elemento inicial da lista. Ok? Mas se eu quiser apenas o último elemento, -1, professor, -1, no Python, na lista, quer dizer, no Python, eu posso acessar, quer seja uma lista ou uma tupla, os elementos a partir do último para o primeiro. Como? Utilizando menos. -1, -2, -3, ok? Interessante, não é? Ou o primeiro elemento, 0, aqui, ó, o M. Ok? Então, muito interessante este ponto aqui. Mais um item para fazermos revisões, ok? Deletar isso aqui também. Pronto. Ok, pessoal? Até aí, tranquilo? Bom, se tiver alguma dúvida, apresente. Bom? Vamos então avançar para o próximo bloco aqui. Estruturas combinadas. List, if e for. Vamos aqui. Eu disse assim, exibindo a string completa, posso carregar apenas com print S e aí sim a string 0, S0. Tá? Aqui, ó, eu coloquei exibindo letra por letra. Preste atenção que aqui o que foi que eu fiz? Eu disse para o 10º elemento da lista S, posição 0, ok? Eu já posso falar assim. Para o 10º elemento da lista S, na posição 0, realize a exibição deste elemento. Ok? Uau, né? Ficou assim, ó, separadinho 1 por 1, menor que 10. Ok? Então, o que foi que eu fiz até agora? Eu só estou juntando os comandos que estamos aprendendo, que estavam separados.
Agora a gente começou a mergulhar um pouquinho mais profundo na linguagem, mas muito pouquinho ainda. Contudo, já começamos. Ok? Estou juntando aqui comandos que já aprendemos. Exercite para que você, então, adquira maestria, domínio do que está fazendo, tá bom? A sugestão neste momento é: transcreva o que o professor colocou, coloque na tela, faça os seus testes, altere trechos, analise os resultados, observe, analise, conclua, ok? E apresente suas conclusões, para que o professor diga se estão coerentes ou não, se elas abrem portas para outros pensamentos ou raciocínios dentro da linguagem, tá bom? Então, vamos aqui agora mostrar este último aqui, que é exibindo letra por letra da string. O que foi que eu fiz aqui? Então, observe. O comando while já é conhecido de nós. Din é uma variável que eu criei aqui, utilizando este comando, que já vou explicar. O print não é novidade para nós. Bom? E aqui eu disse para preencher assim, ó, imprima a string S na posição 0. E aí eu disse aqui um -din. -din. Okay? Esse din, então, deve ser algum número que está recebendo informação, conforme eu falei anteriormente. Pode ser posição 0, 1, 2, 3, pode ser -1, -2, -3. Ok? E aqui ele faz o quê? Ele atualiza o valor de din. Tá bom? Então perceba, antes de realizar a simulação, que há uma diferença aqui entre o for e o while. Ok? O for ele já faz um incremento gradual, gradativo dos indexadores. No while não, eu sempre tenho que fazer a atualização do elemento de teste ou do contador de vezes, tá bom? Então, o while e o for, ambos podem ser vistos como um laço de repetição, tá bom? Como assim, professor? É um laço que dá n voltas em um mesmo ponto. No caso do for, ele faz uma volta e diz, pronto, terminei, estou indo para a próxima, terminei, estou indo para a próxima, pronto, terminei todas as voltas. Ele faz sozinho. No caso do while, ele faz a primeira volta e termina e fica quieto. Aí alguém tem que perguntar, terminou? Terminei. Está em quanto? Agora vai para a próxima. Ele termina e fica quieto. Eu pergunto, terminou? Terminei. Está em quanto? Vai para a próxima. Ok? Então, a pequena diferença, grosso modo, entre esses dois comandos. Ok? Agora vamos ao que eu falei. Eu disse din era igual a len S0. Bom, o que quer dizer isto aqui? Exatamente o que quer dizer isto aqui. Mostre o S. Está aqui, ó. Está aqui o S. E aqui, senhores, tem um novo comando que é o comando len. O comando len traz para mim a dimensão de um objeto, ok? Neste caso aqui, qual é a dimensão da lista S? 2, né? Lembra que quando eu carreguei aquele comando whos, ele trouxe aqui para mim, ó. Cadê? S, aqui, ó, lista. Qual é a dimensão? N igual a 2. 2 não é o valor da lista, é a quantidade de elementos da lista. Então, eu tenho 2 elementos na lista. Contudo, eu não quero saber a dimensão aqui da lista inteira. Eu quero saber só do primeiro elemento. Então, o primeiro elemento está índice 0. Então, qual é a dimensão do índice S0? Ou do primeiro elemento da lista S? 13. Portanto, eu tenho 13 caracteres no primeiro elemento da lista S. Ok? Muito bem. Então, foi isto aqui que eu utilizei para dizer que isto é igual a din. Então, eu defini uma variável din com a quantidade de elementos igual a 13. Para que isso? Para que agora eu pudesse chegar aqui e dizer, olha, faça o seguinte para mim. Esta string aqui tem quantos caracteres? Tem 13. Então, você vai executar isto aqui para mim enquanto a quantidade de caracteres for maior do que 0.
Toda vez que executar este passo aqui, você vai atualizar a quantidade de caracteres, redefinindo o DIN como DIN igual a ele mesmo menos a unidade, porque se ele fez uma vez, falta o total de vezes anterior, menos 1, ok? E agora, isso aqui é o que, professor? Isto aqui quer dizer, acesse a lista S, a posição inicial, que é a posição 0, e vá até o elemento menos DIN. Lembra que o DIN começa em 13? Então, ele vai trabalhar a partir do menos 13, ok? Vamos, então, exibição aqui, ó, menor, e ó. Se eu colocasse um mais aqui, o que foi que ele teria apresentado o valor errado? Não é? DIN é 13. Porque eu não atualizo fielmente dentro da estrutura que eu estou fazendo. Ok? Então, o professor poderia ter colocado já o menos aqui, ó. Menos definido como menos? Pode. Né? Como menos e aqui colocar o mais. Então, só varia um pouquinho da lógica de cada programação. Ok? De cada programador. Tá bom? For resultado, while resultado. Ok? Fica, então, a critério. Cada um pode utilizar de uma maneira, de um modo específico. Tá bom? Dito isto, vamos então aos exercícios propostos para a fixação deste conteúdo, deste conhecimento. Ok? Então, eu oriento que vocês façam esses exercícios aqui. Ó. Então, faça um código para ler um número e informar se o número é maior, menor ou igual a 7. Ok? Ler um número e informar se o número é par ou ímpar. Bom, como é um número par? Um número cuja divisão por 2 resta em 0. Então, você vai ter que pensar numa maneira no código que recebe o número, pega aquele número, divide por 2 e guarda o resto em algum lugar. E testa esse resto. Se esse resto for maior, se esse resto for igual a 0, então o número é par. Senão ele é ímpar. Ok? Bom, se o número é primo ou não. Se o número é primo, ele tem apenas como divisores o número 1, divide todos, e ele mesmo. Né? Então, você vai pegar o número e testar. Teste o número x dividido por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, até chegar no próprio número. Se, ao chegar no próprio número, a quantidade de divisores deste número, ou seja, tais que restaram 0 divisão, for maior do que 1, então o número é não primo. Se for igual a 1, o número é primo, considerando que o 1 é o que divide todos e que você já está construindo o seu raciocínio deste modo. Ok? A última é ler um número e informar se o número pertence aos, que aos naturais. Ok? Aos naturais. Muito bem, então você já sabe classicamente como é que você vai informar se o número pertence aos naturais ou não. É o conjunto dos números naturais ou os números inteiros ou racionais. Bom, a partir das premissas supracitadas. Ler 5 valores, encontrar o maior, o menor e a média utilizando números reais, tipo float. Ok? Parecido com o anterior, só que agora você vai atentar para a definição do valor. Ora, em Python isso aqui é muito simples, né? Muito fácil. Tá bom? Ler uma letra e verificar se ela é vogal ou não vogal. Vamos ver qual é a sua linha de raciocínio para isto. Ok? Que é bem simples também. Basta fazer um input das vogais para que ele tenha um dicionário. E então teste. A nova entrada está contida no dicionário, sim ou não. Se sim, é uma vogal. Se não, não é uma vogal. Ponto. Okay? Lê um número entre 0 e 10, escreva esse número por extenso. Também muito simples. Né? Elabore um código que receba 2 números A e B, tal que A esteja maior, A esteja entre 0 e 10, B esteja entre 25 e 100. Identifique e informe os valores ímpares dos primos contidos. Os valores ímpares de primos contidos no intervalo limitado por AB. Exatamente. Né? Então, alguém vai escolher, aí o usuário
vai interagir com o seu código de tela um valor A que é maior do que 0 e menor do que 10, um valor B que é maior do que 25 e menor do que 100. Isto está compondo um intervalo AB. Dentro deste intervalo AB existem números primos. Quais são estes números primos que são ímpares? Ok? Como é que faz isso? Vamos lá, vamos começar, né? Vamos na massa. E a última aqui é, só colocar aqui pronto. Calcule Z, tá bom? Z. Preste atenção, x está aqui nesta sequência, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y é o inverso de x, ok? Eu quero que na primeira proposição você calcule o somatório de todos os valores de x aqui, ó, onde x varia de 1 a 10. Significa dizer que eu quero x índice 1 vale quanto? 1. Mais x índice 2 vale quanto? 2. X índice 3, por aí vai. Ok? Aqui tem um errinho aqui. Vou corrigir assim, ó. Pronto. Ok. No segundo item, segunda declaração, você vai fazer o seguinte. Vai fazer o mesmo da anterior, mas vai subtrair este segundo termo, que é, por sua vez, o somatório dos y. Ok? Ó, somatório de x e o somatório de y. Claro que você já sabe o resultado, contudo, agora nesse momento é para efeito de exercícios. Ok? E o último você vai fazer o seguinte, isto aqui é uma raiz quadrada. Ok? Então você vai somar este primeiro elemento aqui com este primeiro elemento, calcular a raiz quadrada deles. E aí depois guarda este resultado e vai somar com este elemento aqui, mais este elemento, calcula a raiz quadrada. Ok? Tá claro? E aí você exibe os resultados dos processos. Ok? Professor, o senhor não ensinou como é que faz a raiz quadrada. Ok, então vamos lá. X igual a 4. Ok. Então você vai colocar isto aqui, ó. Square root de x, ok? Aqui deu um erro porque ele diz o seguinte, square root não está definido. Não está definido. Então, eu queria usar agora a biblioteca, mas vamos lá, import numpy asnp. E agora sim, tem outras bibliotecas, tá, pessoal? Por hora eu vou trabalhar só com esta aqui, ó. Square root. Não, então vamos fazer de maneira mais simples aqui, ó. Você vai fazer só assim, ó, x elevado a 0,5. Pronto, ok? X elevado a 0,5, tá bom? No futuro eu vou utilizar a biblioteca math, tá bom? A biblioteca math, que é a de matemática. Então, será assim, import math as math. E aí, eu direi o seguinte, math.square root x. Ok? Tá bom? Cadê aqui? Vamos deixar tudo junto que fica melhor, né? Pronto. Vamos trabalhar assim por hora, tá bom? Aqui. Então, já ficou aqui duas maneiras de calcular a raiz quadrada, ok? Se eu não quisesse utilizar assim, eu poderia utilizar assim, ó, 1 sobre 2, ok? Tá bom? Então, são dinâmicas que a gente tem dentro da linguagem Python. O propósito aqui é ser muito mais prático do que teórico, ok? Tem outras bibliotecas, aqui é uma delas. Eu posso importar SymPy, NumPy, várias outras, que são assuntos para o futuro. Por hora, vamos fazer esses exercícios e, como eu sempre digo, vamos produzir. Tá bom, pessoal? Lá. Até a próxima.